Então vamos dar sequência. O que nós vamos precisar de fazer é o seguinte. Eu preciso de criar agora uma variável que vai vir aqui no meu banco de dados, vai consultar cada posição da minha tabela e trazer os dados aqui dessa tabela, né, ID, imagem, nome, descrição, para dentro aqui da tabela do banco de dados, para dentro da minha tabela aqui no meu arquivo index, que são essas posições aqui. Ó. Então ele tem que consultar a tabela e trazer os dados dela para cá. Ok. Para fazer isso aí, eu vou vir aqui para o código. Antes de começar essas células vazias aqui, ó, eu vou criar, né, um bloco PHP para fazer uma conexão lá. Então, eu vou colocar aqui um bloco PHP, onde eu vou fazer variáveis que vai buscar nessas informações ali dentro. A variável primeira, inicial, que eu vou criar aqui, ela vai chamar consulta. Ela vai, então, consultar a minha tabela no banco de dados. Opa, consulta. E essa variável ela vai ser executada nela uma query, que é justamente essa consulta. Então, MySQL query. Vocês já estão cansados de conhecer, né? Quem fez já os cursos aí de banco de dados, já assiste às aulas há algum tempo, já conhece tudo isso aí. E aqui, então, eu vou mandar ele selecionar a minha tabela produtos. Para isso, eu uso aqui o parâmetro select from, né, para ele trazer todos os dados. Se eu colocar aqui o asterisco from, na verdade, ele vai trazer todos os dados. Vou pôr ele. Então, traga todos os dados para mim da tabela produtos, que é a nossa tabela que nós temos lá. Feito isso aqui, ele vai fazer a consulta. Eu preciso que ele traga todos. Então, isso significa que toda hora ele vai ter que vir aqui em um registro, trazer informação para mim. Vir no segundo da imagem, trazer a terceira e assim por diante. Então, o que eu preciso? Eu preciso de um while que vai ficar, né, fazendo isso. É uma estrutura de repetição. Esse while, eu vou dar um nome para ele aqui, ó, né, de uma variável. Pode ser qualquer nome aqui, mas a variável eu vou colocar aqui, por exemplo, linha, porque ele vai lá e vai buscar as linhas para mim, né, da minha tabela. E aqui eu vou executar, né, uma função que chama flat array. Na verdade, ele vai ser, né, do tipo flat array. MySQL flat array. Toda vez que vocês precisarem de buscar informações, né, no banco de dados, vamos utilizar esse parâmetro aqui. Eu escrevi errado que não tem esse L aqui, não é fetch, não tem o L ali não. Usem esse parâmetro e passem aqui, ó, a tabela que você quer buscar. Ele vai buscar essa informação de qual tabela? Da tabela produtos, que é, né, referenciada pela minha variável consulta. Então eu vou colocar aqui a minha variável que recebe as informações, né, atribuídas a essa tabela. Feito isso aqui, eu devo fechar aqui mais um parênteses, que é o parênteses do while, e abrir aqui as chaves, né, que é o parâmetro aí, padrão para essas estruturas de repetição, estrutura de teste lógicos também. Aqui eu vou colocar então as variáveis, né, chamada ID, imagem, com cada campo ali da tabela. Então eu vou inventar uma variável e essa variável deve receber, né, o nome desse campo aqui onde ela vai procurar. Então, por exemplo, a variável ID recebe o valor que tem naquela posição daquela determinada linha do ID. A variável imagem recebe a posição do valor ali, né, recebe o valor que está contido naquele campo meu imagem lá. Então, eu vou criar aqui, ó, a variável ID. Eu poderia até fazer todas primeiro, né, para ficar fácil de entender. A variável imagem. E vou dar um pause para fazer as outras, para vocês não terem que ficar esperando eu digitar isso. Então, preenchi todas aqui, né? Todas aquelas que eu tenho sem cedilha e algumas como descrição eu renomeei, eu diminuí o nome. Quantidade vou deixar só quant também aqui para facilitar ali. O que essa variável vai receber? O valor, né, representado aqui na minha coluna ID, que seria esse primeiro valor ali, que é o número 4. Então, como que eu chego nele? Primeiro eu vou falar que ele vai buscar pela linha, né, pela minha variável, variável ou meu array, como vocês quiseram chamar, porque é um array isso aqui, o array linha, na sua posição. Qual que é a sua posição lá? A posição dele é a posição ID. Vou fazer mais um, depois vou dar um pause para fazer com os outros. Então, aqui embaixo é a mesma coisa. Ele vai buscar os valores referentes à minha variável imagem, na posição linha dela, né? Ctrl Z aqui, Ctrl V. Só que aqui o campo que ele vai trazer lá é o campo imagem. Esse texto aqui, ó, tem que ser escrito igual ao que eu tenho, né, na minha tabela aqui. Ó. Então, se aqui está imagem, o campo ali também tem que ficar imagem. Nome, descrição, todos eles ali da mesma forma. Então, vou dar um pause para fazer com o restante. Então, ficou dessa forma aqui, né? Nome, descrição, preço, quantidade e data.
Não se precisa preocupar com o último campo que nós temos ali, por enquanto, mesmo porque esse campo não vai ser nem buscado do banco de dados. O último campo que eu digo aqui, que eu já até esqueci o nome dele, é adicionar. Então não vamos nos preocupar por enquanto com ele. Vai ficar dessa forma aqui. Próxima aula a gente dá a sequência.